Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar sobre punição a atletas envolvidos em manipulação de jogos, manipulação de resultados esportivos. O caso de Lucas Paquetá finalmente chegou ao fim. O processo que foi concluído na data de ontem, ele teve uma pausa, foi retomado no mês passado e ontem foi concluído. Mas a grande questão é, qual é a sentença? Porque esse caso vai formar um precedente para que futuramente, a gente tenha uma jurisprudência no caso de manipulação de resultados envolvendo cartão amarelo, porque o caso Lucas Paquetá ele é emblemático. Um jogador de seleção brasileira, 27 anos, jogando num importante clube do futebol europeu, jogando a liga mais importante da Europa, que é a Premier League, e essa sentença pode ser um norte para outros casos, principalmente aqui no futebol brasileiro. Temos dois casos mais vultosos, mais importantes acontecendo nesse momento, cujos julgamentos estão em andamento. É o caso do atacante Enio, do Juventude, cria do Botafogo, e, de forma mais importante aí, o do Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que continua jogando. Continua jogando. Esse caso do Lucas Paquetá pode servir como precedente e facilitar no julgamento de outros casos. Bom, então o Lucas Paquetá, ele já tem uma sentença. Só que essa sentença, diferente de como no Brasil as coisas são levadas aqui, em que, devido ao princípio da publicidade, que é um dos princípios da administração pública, assim que a sentença é publicada, assim que a sentença é realizada, assim que a assentada numa audiência é feita, ou a sentença tendo o juiz com os processos conclusos, tendo realizado a sentença e já enviado para o setor administrativo ali, os cartórios, as varas, assim que a sentença é feita, a sentença é jogada no sistema e todos têm acesso a essa sentença, porque ela é automaticamente jogada em um sistema que em cada judiciário do Estado, da Federação Brasileira, é de forma diferente, mas todos online, a maioria dos processos já são online. Lá na Inglaterra, claro que se aqui no Brasil imagine lá, mas a justiça lá deu um prazo de 1 a 2 meses para a divulgação do resultado final envolvendo o caso Lucas Paquetá. Isso tem gerado eu não sei o motivo disso, tá? Essa informação é do jornal inglês The Guardian, eu não sei a razão disso, mas isso tem gerado uma insatisfação muito grande nos dirigentes do West Ham, porque a temporada vai começar, 1 mês, 2 meses, você perde tempo, você precisa de reposição. E aí você precisa gastar dinheiro para ter uma reposição à altura de um jogador importante, como é o Paquetá para a equipe inglesa. Então os dirigentes do West Ham estão revoltadíssimos porque não terão uma resposta dentro de um prazo razoável para que possam ou não ir ao mercado buscar a reposição. Sem contar a cabeça do jogador, que fica a mil diante de uma incógnita como essa. O caso já está encerrado e eu não sei qual será. E aí? Não sei o que aconteceu. Então, é um caso, como eu falei no início, que automaticamente gera um precedente para a justiça brasileira, por exemplo, para os órgãos julgadores brasileiros, seja o Ministério Público, que é órgão fiscal, seja o Tribunal de Justiça, que está analisando o caso, seja o STJD, que não é órgão julgador nem órgão fiscal, quase que não é órgão, é uma entidade administrativa, mas responsável por esse tipo de julgamentos. Então o Paquetá ele pode inclusive ser banido do esporte, banido do futebol. E esse caso ele tem total semelhança com o caso Bruno Henrique, só que com menos provas incriminadoras. O caso do Bruno Henrique, ele tem todos os elementos probatórios que o incriminam
como alguém que não só manipulou o resultado, como premeditou a manipulação e participa de outros, e pode ser parte em outros casos de manipulação de resultados. Existem várias vertentes na investigação Bruno Henrique. Só que esse caso do Lucas Paquetá, que tem a semelhança na causa, né? Qual foi a causa? A causa é o cartão amarelo, é forçar o cartão amarelo para beneficiar outrem, no caso do Lucas Paquetá. A questão do Bruno Henrique é, será que é só para beneficiar outrem ou o Bruno Henrique faz parte de algum tipo de grupo que tem como prática esse tipo de ação? Então a investigação aqui do Bruno Henrique, ela, ao meu ver, como alguém que trabalha, que lida com isso há 20 anos, é muito mais grave do que o caso Paquetá. Só que aqui a sentença tende a ser muito mais branda do que lá na Inglaterra, que se fala em banimento. Aqui nem se fala em banimento, né? A pena é suspensão, é multa. A questão é o tempo da suspensão. Só que o caso Paquetá pode, querendo ou não, a Justiça do Brasil pode sim servir como um caso modelo, um precedente a partir do qual todos os outros casos poderão beber das suas águas. Então é claro que está todo mundo do Flamengo, é a família do Bruno Henrique, o Bruno Henrique, está todo mundo ligado no que vai acontecer. Na verdade já aconteceu. A gente só não sabe porque lá não se tornou público ainda. Mas isso é muito importante para Enio, para Bruno Henrique e para outros jogadores que, porventura, pensem em fazer essa grande besteira de não só arruinar a sua carreira, mas jogar o nome da instituição, o seu próprio nome, na lama. É encerrar uma carreira de forma vexatória e melancólica. E a gente não deseja isso para ninguém. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta falando de futebol. Valeu, meus amigos!